Então, diz, estude se a transformada de Laplace da seguinte função existe para algum S do plano complexo. Qual é a função em questão? F de t igual. É uma função fabricada à mão, só para exibir as sutilezas que podem acontecer. Então, essa função vem definida como 1 sobre t menos 2 ao quadrado, se t se encontrar no intervalo 0, 2, fechado em 0 e aberto em 2, ou se t for estritamente maior do que 2. Então, digamos aqui, o que está faltando é definir quanto vale a nossa função exatamente em t igual a 2. Se fosse isso daqui, teria problemas. Em t igual a 2, fica 1 sobre 0 ao quadrado. Então, nesse ponto é definido de outra forma. É definido como valendo menos 1 se t igual a 2. Então, é para examinar se existe a transformada de Laplace desta função que está aqui. Tá? Então, solução. Então, fazemos o gráfico só para visualizar isto desta função. Aqui vai estar t igual a 2, aqui vai estar t igual a 0. Então, esta função que está aqui, 1 sobre t menos 2, é uma função que apresenta uma assíntota vertical quando t é igual a 2. Né? Se eu colocar t igual a 2 aqui, não está definida. Né? Se eu me aproximar pela direita de t igual a 2, me aproximar de t igual a 2, isto começa a zerar e dá um número muito grande. Mas se eu me aproximar pela esquerda, por causa de estar elevado ao quadrado, também dá algo positivo e muito grande. Tá? Então, significa que temos uma assíntota vertical aqui. Tá? E aqui vem de mais infinito e vem para cá. Tá? E quando t vai para infinito, aqui vai para 0. Tá? E para a esquerda é simétrica com respeito a t igual a 2. Então, aqui também é assim. Então, só que aqui paro por aí, né? Porque está definida para 0 em diante. E em t igual a 2, esta função está sendo definida como valendo menos 1. Um ponto por aqui. Coloquemos em vermelho. Quanto vale esta função em t igual a 0? Bom, é só colocar t igual a 0 aqui, vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, dá 1/4. 1/4. Então, esse é o gráfico da nossa função f de t. E o que a gente quer saber existe a transformada de Laplace desta função. Então, como que a gente faz o cálculo? A gente escreve a transformada de Laplace como uma integral de 0 até infinito desta função multiplicando a exponencial de menos st. E a gente abre essa integral com uma contribuição que vai de 0 até 2, mais uma outra contribuição que vai de 2 até mais infinito. Então, este vai ser um exemplo de uma função que é descontínua
para o qual não existe a transformada de Laplace, né? Claramente, esta função que a gente está considerando aqui é descontínua, né? Lá em t igual a 2, né, tem um salto enorme, vindo lá de mais infinito, desce aqui para menos 1. Né? Então, claramente, uma função descontínua. Né? Então, por definição, a transformada de Laplace desta função, a gente pode escrever ela como a integral de 0 até 2 menos da função. Isso significa que me aproximo de t igual a 2 vindo para a esquerda. Tá? Mais uma integral de 2 mais até mais infinito de f de t de exponencial de menos st dt. A análise que eu vou fazer aqui é uma análise que se faz quando se trabalha, quando se estuda integrais impróprias, né? Que é algo que vocês não têm aprofundado muito. Eu falei que em algum momento do cálculo 1 se vê um pouco no final, eu dei uma revisada rápida. Esta é uma integral imprópria não só da primeira espécie, mas também da segunda espécie. Não vou entrar em mais detalhes, mas o que se faz aqui? Vamos lá. A gente substitui a nossa função 0, 2 menos, aqui vai a função 1 sobre t menos 2 ao quadrado, exponencial de menos st dt, essa é a primeira. Na segunda, a gente também substitui a mesma função, né? Aqui vai 2 mais. Tá, mas vai ter uma sutileza. Qual vai ser a sutileza? Eu vou separar esta segunda integral que vai de 2 mais até o infinito, vou separar em duas contribuições. Uma que vai de 2 até 10, por exemplo. Poderia ser até 20, até 50, até qualquer número maior do que 2, mas algum número finito. Tá? 1 sobre t menos 2 ao quadrado exponencial de menos st dt. Mais a parte que me está faltando, né? Que vai de 10 até mais infinito. t menos 2 ao quadrado exponencial de menos st dt. Repito que não há nada particular nesse número 10. Né? Poderia ser 15, poderia ser 50, poderia ser 100, qualquer número. Mas a coisa é que eu separo, em vez de ir até o infinito, separo até 10. É para facilitar a argumentação, é só para isso. E este tipo de argumento se vê quando se estudam integrais impróprias da primeira e da segunda espécie, em particular esta da segunda espécie. Então, aqui temos, vou colocar temos 3 contribuições, né? Esta primeira contribuição, esta segunda contribuição, esta terceira contribuição. Então, vamos dar nomes. Vamos chamar esta I1 de S, I2 de S, e esta daqui I3 de S. Ok? Muito bem, então, se esta integral em questão, a transformada de Laplace desta função, existir em alguma região do plano complexo, é porque cada uma destas integrais, I1, I2 e I3, existem nessa região do plano complexo. Tá? Então, o que eu vou argumentar, né, é que não há nenhuma região no plano complexo onde as 3 integrais existam. Não há nenhuma região. Então, vou começar pela parte mais simples da argumentação. Esta que está aqui existe. Essa última existe. É uma integral que não dá para se calcular em termos de funções elementares, ou seja, das funções com as quais a gente trabalha nos cursos de cálculo, tá? Mas se pode calcular. Tá? E a parte importante é que esta integral existe se a parte real de S é positiva. Essa é a única restrição para esta terceira integral. Não quero me envolver nos detalhes disso, porque não vai ser essa a parte essencial deste exercício. A parte essencial é que a primeira e a segunda não vão existir. Não existe nenhum valor de S para que a primeira e a segunda existam. Tá? Então,
Se acontece algo bom com a terceira, não vai ajudar muito, porque nem a primeira nem a segunda vão existir. Então, só por completeza, vou mencionar que esta terceira daqui existe sim, se a parte real de S é positivo. Teria que fazer demonstrações, argumentações, etc. Não quero me esticar com isso, porque, repito, não vai ser de influência na resposta principal do exercício, no resultado principal. Tá? Então, vou começar me ensinando. Tá? Pode-se provar, tá? Pode-se provar que I3 de S existe para todo S, tal que a parte real dele seja positivo. Que é o que aconteceu em quase todos os exemplos que a gente viu até agora, esse domínio de convergência. Tudo bem. Então, vejamos que I1 não existe para nenhum valor de S. Tá? Então, examinemos I1 de S. Tá? I1 de S igual integral de 0 até 2 menos 1 sobre t menos 2 ao quadrado exponencial de menos st dt. Essa integral que está aí. Então, eu já fiz o gráfico da função do exercício como um todo, mas neste caso, a parte que aparece nesta integral que vai de 0 até 2, né, é só 1 sobre t menos 2 ao quadrado. Né? Aqui está t igual a 2, tac. Né? E a função vem para aqui. Então, e a função da integral que está aqui diverge, vai para mais infinito. Né? Y0. Então, o único que interessa para determinar que esta integral diverge é saber como que ela se comporta na vizinhança de t igual a 2, quando a gente se aproxima de t igual a 2 vindo pelo lado esquerdo. O que acontece aqui entre 0 e 2, por estes valores aqui do gráfico, não vai influir em que a integral divirja ou não. É só o comportamento mais infinito. Um comportamento na vizinhança de t igual a 2. Então, tem forma rigorosa de se fazer esta demonstração, e o que se vê quando se examina isto em integrais impróprias. Esta daqui é o que se chama uma integral imprópria. Imprópria da segunda espécie. As que eu mencionei, citei aqui até agora, eram de primeira espécie, que possuíam um limite que era infinito. Neste caso, não acontece que um limite de integração seja infinito. O que acontece é que a função, numa extremidade, está indo para o infinito, na extremidade direita. Tá? E o que se chama uma integral imprópria da segunda espécie. Bom, o que a gente faz aqui? Tá? A gente pode aproximar, para efeitos de examinar esta integral, esta exponencial de menos st, que é uma função contínua, na proximidade de t igual a 2, a gente pode aproximar ela pelo valor desta função em t igual a 2. Tá? Tem uma justificativa com desigualdades e tudo isso, não quero me esticar com esse tipo de detalhes, tá? Não vou cobrar isso em nenhuma prova, também não aparece em nenhuma lista, tá? Então, a gente coloca aqui 1 sobre S, tá? Então, aqui não estou sendo 100% rigoroso, estou colocando um pseudo igual. O que eu vou fazer? Não é igual, né? Tá? Aqui está 1 sobre t menos 2 ao quadrado, então vou substituir aqui
esta função por ela avaliada em t igual a 2. Menos 2s dt. Tá? Inclusive, isto é complexo, né? Então tem que ver parte real e parte imaginária. Então, se esticaria a demonstração se eu entrar nesses detalhes, e o que eu quero justificar é simplesmente que esta integral não existe. Tá? Não existe para nenhum s. É isso que eu quero ver. Então, esta parte que está aqui é exponencial de menos 2s vezes a integral de 0 até 2 menos, vezes 1 sobre t menos 2 ao quadrado dt. Tá? E isto aqui, a gente tem como calcular isto, né? A primitiva disto é 1 sobre t menos 2. Né? E vai com o fator menos 1. Tá? Isto deve ser avaliado em 0 e em 2 menos. Ou seja, esta função primeiro avaliada em 0. Quanto dá esta função avaliada em 0? Vai dar 1 meio. Menos esta função sem o sinal avaliada em 2 menos. Vou colocar aqui, em 2 menos, menos 2. Isso que fica aí. Esse 2 menos é o número 2, tá? Só que tem que ser avaliado pela esquerda, como sendo 1,99999, alguma coisa assim. Essa diferença aqui tende para 0, tá? Mas tende para um 0 que é negativo, menos 0,000001. E 1 dividido por esse 0 dá um número infinito, um infinito negativo, que com isso, tudo isto dá um número infinitamente grande. Então, esta integral diverge, e diverge independentemente de qual seja o valor de s. Essa é basicamente a demonstração. Tenho que utilizar mais desigualdades, não quero entrar nesse detalhe. Então, a conclusão importante é que I1 de S diverge para todo S. Não há nenhum S que se salve. Olha, então, isto já é suficiente. A nossa integral do cálculo da transformada de Laplace consiste na soma de I1 de S, I2 de S e 3 de S. A gente viu que para I3 de S tinha boas notícias. Ela está definida na região em que a parte real de S é positiva. Só que já para I1 de S não há nenhum valor de S. Então, agora nem sequer interessaria saber o que acontece com I2 de S. Nem sequer interessaria saber. Né? Pode ser que I2 de S exista no plano complexo todo, bom, mas aqui já tem uma que não existe em nenhum lugar do plano complexo. Tá, vou complementar só a resposta para mencionar que o I2 de S também acontece que diverge para todo S do plano complexo. Tá? Não é necessário, repito, porque já sabendo que uma das 3 integrais, a primeira, não existe, isso é suficiente para afirmar que a integral como um todo, que é a soma das 3, não existe. E a coisa finaliza por aí. Só por completeza, para não deixar a dúvida no ar, sem dar o fundamento, que demandaria de mais tempo, tá? Pode-se provar também, tá? Que I2 de S não existe, tá? Em nenhum ponto do plano complexo. Então, a conclusão deste exercício deste exemplo 2, transformada de Laplace de f de t, não existe em nenhum ponto do plano complexo. Não existe em nenhum ponto do plano complexo. Então, a moral deste exemplo é que este é um exemplo de uma função que é descontínua, né? Vou enfatizar mais uma vez como aqui era o gráfico desta função f. Y t apresenta um salto abrupto aí
em t igual a 2. Veja aqui. Veja aqui. Então, esta é a nossa função f de t. Aqui vale 1/4. Tá? Então, esta é uma função que é descontínua. Tem uma baita de uma descontinuidade aqui em t igual a 2, né? Lá de mais infinito pula para menos 1. E depois de menos 1 pula de novo para mais infinito. Então, é uma função descontínua. E este é um exemplo em que estamos considerando a transformada de Laplace de uma função que é descontínua. E neste exemplo não existiu para nenhum S. No exemplo 1, com a função de grau, existiu sim para os S's que possuíssem uma parte real positiva. Então, a gente vê que há algumas funções contínuas para as quais existe a transformada de Laplace, pelo menos em alguma região do plano complexo, e há outras como esta, nas quais não existe em lugar nenhum. De que depende? Quando é que existe e quando é que não existe? Depende do que acontece exatamente na vizinhança da descontinuidade, o ponto t igual a 2. Neste caso, o salto, a descontinuidade em t igual a 2, o salto é de tamanho infinito. Pula de menos 1 para mais infinito. No outro caso anterior do exemplo 1, era a função de grau que pulava de 0 para 1. Era um salto de tamanho finito. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, a gente vai formalizar isto e vou enunciar, sim, na aula que vem, que condições suficientes há para garantir que a transformada de Laplace exista. Muito bem, então nas aulas anteriores a gente já fez o cálculo de várias transformadas de Laplace. Né? Dá para construir uma tabelinha, né? Tendo numa coluna as funções em questão, t elevado a n, a exponencial de z0t, o cosseno, o seno, a função de grau, a função delta, e na outra coluna a transformada de Laplace correspondente. Né? E em todas estas expressões, elas vão acompanhadas de um domínio de convergência. Né? Eu mencionei que o único caso em que a expressão da transformada de Laplace existe para todo S do plano complexo, este é o último do caso da delta. É o único caso que a gente vai encontrar onde acontece essa situação. Então, nesta parte final ainda, desta parte de cálculos de transformada de Laplace, a gente começou a ver agora situações onde a transformada de Laplace possa eventualmente não estar definida em nenhum S. Não como aqui, que para alguns valores de S, em algumas regiões do plano complexo, ela está definida e possui uma expressão dada. Né? Então, o que a gente começou a ver agora é situações, né, onde a transformada de Laplace não vai estar definida. Então, condições suficientes para que a transformada de Laplace exista. Né? Vimos um primeiro exemplo aqui de uma função que é descontínua. Já tinha sido considerado com anterioridade este exemplo, mas foi mencionado de novo, né? Para ver que a diferença dos exemplos anteriores, em que a transformada de Laplace era uma função contínua, né? A gente pode ter, eventualmente, uma função que seja descontínua e ter uma transformada de Laplace definida em algum domínio de convergência. Isso pode acontecer. Então, dá para relaxar essa condição de que a função necessariamente tenha que ser contínua na semirreta real. Pode eventualmente ser descontínua e ter a transformada de Laplace definida. Isso vai ser de utilidade nos PBIs que a gente vai resolver utilizando a transformada de Laplace. Vai ter casos que vai ter uma equação diferencial, linear, etc., onde do lado direito a nossa função eventualmente seja descontínua. E vai ser possível de se resolver esse PBI. Né? Tá, mas dei um outro exemplo para ressaltar que a gente tem que tomar certo cuidado com isto da função ser descontínua. Então, nesse segundo exemplo, a função descontínua, né, apresentava uma baita de uma descontinuidade, digamos, um salto infinito, digamos, né? A função aqui
pelo lado esquerdo e pelo lado direito do valor t igual a 2, a função divergia aqui, né? E para esta função, eu argumentei, não dei tudo com muito rigor, mas eu argumentei que a transformada de Laplace desta função não existe em nenhum valor do plano complexo, para nenhum valor da variável S. Então, este segundo exemplo é um exemplo de uma função que é descontínua, mas que na transformada de Laplace dela não está definida em nenhum valor de S. Olha, pode ter outros exemplos em que a função também divirja, assim como neste, e para os quais, apesar disso, pode ser que a transformada de Laplace converja, né? Então, neste caso específico, não convergiu em nenhum valor de S. É só para dar um alerta, então, que a gente deve tomar certos cuidados, né? No caso de trabalhar com funções descontínuas. E bom, vou começar a aula de hoje ainda fornecendo mais um terceiro exemplo de uma situação em que agora a função vai ser contínua, sim, mas se a transformada de Laplace não vai existir em nenhum valor de S. Tudo isto para quê? Para posteriormente enunciar um teorema que fale de condições suficientes que garantam que a transformada de Laplace seja contínua. Vamos lá. Então, vocês têm esta tabelinha, né? É importante que vocês utilizem essa tabela na hora de resolver exercícios da lista, mas eu vou cobrar que também vocês sejam capazes de deduzir estes resultados da tabela. Eu fiz para vocês em aula a dedução disso, então tem que estar por dentro dos cálculos matemáticos que se fazem para chegar nesses resultados. Faz parte da soltura de mão, digamos assim. Vamos lá para o exemplo, este terceiro exemplo. Então, estude se a transformada de Laplace da exponencial de t ao quadrado, né, existe para algum S do plano complexo C. Então, solução. Bom, por definição, o que é essa transformada de Laplace? Transformada de Laplace, de exponencial de t ao quadrado, por definição, é integral de 0 mais infinito da função em questão, vezes exponencial de menos st. Essa integral imprópria de T. Desenvolvamos isto um pouco. O primeiro que eu antecipo é que este tipo de integral que aparece aqui, a primitiva dela é uma função não elementar. É uma dessas integrais que não é possível de se calcular com as ferramentas de cálculo 1. Tá? Então, eu antecipo esse resultado. Então, digamos, não vai ter aqui uma função primitiva para avaliar essa função. Mas vocês vão ver que nem sequer vai ser necessário conhecer essa eventual função primitiva que seja não elementar neste exemplo, porque o que a gente vai argumentar é que esta integral não converge para nenhum valor da variável S. Tá? Então, vou abrir um pouco mais isto para ver, argumentarmos isso. Não esqueçamos de que S é uma variável complexa, né? Sigma mais IK. Portanto, abrindo, aqui vamos ter exponencial de 0 a mais infinito, a integral de 0 até mais infinito, de exponencial de t ao quadrado, aqui vezes exponencial de menos sigma t, vezes exponencial de menos IKT dt. Abri, então, esta exponencial numa exponencial real, multiplicando uma exponencial imaginária. Já apareceu muitíssimas vezes isto aqui, fórmula de Euler, cosseno de kt menos i seno de kt.
E separo, então, esta integral em duas integrais, uma integral da parte real e outra que corresponde à parte imaginária. Então, aqui vai ficar, abro chaves, uma primeira integral de 0 até mais infinito, de exponencial de t ao quadrado, agrupo estas exponenciais, menos sigma t, né? Vezes o cosseno. Essa é a primeira integral, a parte real. Depois vem menos i, que multiplica a integral de 0 até mais infinito. De novo vai ficar aqui exponencial de t ao quadrado menos sigma t. Desta vez multiplicando o seno. Ok? Então, essa seria a transformada de Laplace desta função, né? Possui parte real e parte imaginária porque a variável s é complexa. Então, chamemos esta primeira integral, chamemos ela de IR, de parte real, e que vai depender de sigma e k. E chamemos esta segunda integral de I com índice I da parte imaginária, que também depende de sigma e k. Então, o que eu vou argumentar é que essas integrais não convergem, não existem, para nenhum valor de sigma e k. Vou argumentar isso para a primeira. Tá? Argumentando que uma delas já não converge para nenhum valor de sigma e k, é suficiente para que a soma das duas, levando em conta o fator i, não converja. Muito bem, aparece aqui, então, lá no integrando, aparece essa função exponencial de t ao quadrado sigma t. Tá? Então, notemos que o limite, quando t vai para mais infinito daquela exponencial t ao quadrado menos sigma t, isso é mais infinito. Né? Independentemente de qual seja o valor de sigma, se sigma for 10, 20, 100, 1 milhão, etc. Independentemente disso, esta exponencial vai para o infinito, né? E o motivo é que o expoente que aparece nessa exponencial vai para mais infinito quando t vai para mais infinito. Né? Porque tem t ao quadrado menos sigma t. É verdade que menos sigma t, se sigma for positivo, essa parte vai para menos infinito, mas na frente leva um t ao quadrado, né, que é uma potência maior do que t, que vai para mais infinito e ganha esse mais infinito. Então, como um todo, quando t vai para mais infinito, esse expoente diverge, vai para mais infinito e, portanto, esta exponencial aqui diverge. Então, a nossa integral, por exemplo, a nossa integral IR, né, a função que aparece no integrando, a gente pode limitar ela por cima e por baixo, nos ajudando com essa função exponencial que está ali. Né? Então, por exemplo, vai vir alguma curva por aqui e depois cresce absurdamente, cresce muito rápido isso, tá? Então, essa curva que está aqui,
y igual exponencial de t ao quadrado menos sigma t. Até que para valores pequenos de t pode ter alguma máxima, algum mínimo, alguma coisa assim, mas não é de se preocupar por causa disso, porque o que interessa é como que se comporta para valores de t grandes, quando t vai para o infinito. Então, agora faço o gráfico desta função multiplicada por menos 1, ou seja, reflito ela aqui embaixo. Reflito ela com relação ao eixo horizontal. Então, esta função que está aqui é y igual menos a exponencial em questão, t ao quadrado menos sigma t. Bom, e a nossa integral IR, né? Escrevamos aqui IR, né? Que depende de sigma e t, né? E a integral de 0 até mais infinito dessa função, né? A exponencial de t ao quadrado menos sigma t, que multiplica cosseno de kt. Então, nossa função que está nos integrando é essa exponencial, né, vezes cosseno. Né? Significa que esta função, né, o gráfico dela, é uma função que oscila entre uma curva e outra, né, por causa desse cosseno estar oscilando entre menos 1 e mais 1. Então, o gráfico é alguma coisa assim. E aí vai, né? E aí vai para cima, né? Encostando para certos valores com uma curva e com outra. E a gente está calculando a integral desta curva inversa, né? Esta seria a exponencial de t ao quadrado menos sigma t vezes cosseno. Então, é claro que essa integral não converge, né? Corresponde à soma desta área, essa área daqui, né? Essas com sinal positivo, e estas outras com sinal negativo, com sinal negativo. Então, vamos acrescentando aqui uma área grande, depois uma negativa maior ainda, a que vem depois é positiva maior ainda, e assim por diante, e sem parar. Então, essa integral não converge, né? Isso era o que a gente queria argumentar, e não converge para qualquer valor que a gente utilizar aqui de sigma e k, né? Essa é a parte importante. Então, não converge, né? Para todo sigma e k reais. Tá? E se a parte real, né? Isto é a parte real da nossa transformada de Laplace, isso é suficiente para argumentar que a transformada de Laplace como um todo não existe para nenhum valor da variável S complexa, né? Então, com o que a gente escreveu aqui, né? Já temos que a parte real dela não existe para nenhum valor de sigma e k. Isso garante, então, que essa transformada de Laplace, dessa função exponencial de t ao quadrado, não existe, né? Então, eu tinha dito para vocês que nem precisaríamos conhecer qual é a função primitiva da integral que aparecia, né? Então, conclusão. Transformada de Laplace de exponencial de t ao quadrado não existe, né? Qualquer que seja o S, a variável complexa S. Então, este é um terceiro exemplo que eu coloquei,
neste terceiro exemplo também não existe a transformada de Laplace em nenhum valor da variável complexa S. Desta vez isso não tinha a ver aqui com alguma descontinuidade no intervalo onde a função pudesse divergir, como aconteceu no exemplo 2. Desta vez o motivo da divergência é por causa do comportamento desta função exponencial de t ao quadrado quando t vai para o infinito. É um motivo diferente, mas tudo bem, né? Então, aqui, deste exemplo, digamos, o que a gente aprende deste exemplo é que a gente pode estar considerando uma função que é contínua, assim, na semirreta real, contínua em todos os pontos, mas isso não é suficiente para garantir que a transformada de Laplace exista, né? Então, deste exemplo, moral deste exemplo, não é suficiente que f, né, seja uma função contínua na semirreta real, né, aquela notação, o conjunto das funções contínuas nesse intervalo, né, a semirreta real, não é suficiente que ela seja contínua para que o fzão, né, a transformada de Laplace dela exista. Não é suficiente, né? Então agora vou enunciar o teorema que fala de condições que são suficientes, né, que garantem que a transformada de Laplace exista. E nestas condições que vão aparecer aqui, a gente vai estar levando em conta a possibilidade de que a função eventualmente poderia ser descontínua. Então vamos lá. Teorema. Suponha que dois pontos. Primeiro, a função f seja contínua por partes. Estou utilizando a notação que foi mencionada lá atrás, quando a gente trabalhou com as funções contínuas por partes, né? Esta notação CP0A, né, denota o conjunto das funções contínuas por partes nesse intervalo 0A. E o que a gente está falando aqui é que a função é contínua por partes em todo o intervalo 0A, A positivo. De alguma forma, é uma forma de afirmar que a função vai ser contínua por partes na semirreta real, né? Não foi dito aqui de 0 até mais infinito, porque a definição de ser função contínua por partes foi definida para intervalos que são fechados, com as extremidades fechadas, né? E a semirreta real é fechada em 0 e não é fechada em mais infinito. Então, a forma, digamos, de abordar essa situação de que a função seja contínua por partes nessa semirreta real, né? A forma matemática consistente é essa daqui, dizer que ela é contínua por partes em qualquer intervalo da forma 0A, onde A pode crescer arbitrariamente. Esse é o primeiro requisito, né? E segundo requisito, né, que o módulo de f de t seja menor ou igual que um certo k que multiplica a exponencial de at. Que isso daí possa acontecer a partir de um t dado. Um t maior do que um certo m. Então, aqui, essa constante k, essa constante a, essa constante m, tá, são positivas. De k, a e m
são positivas. Então, se forem satisfeitas estas duas condições, é garantido que a transformada de Laplace existe em algum domínio de convergência. Então, transformada de Laplace de f de t existe em algum domínio de convergência, né, que seja não vazio, né? Só que existam valores de S para os quais a transformada de Laplace exista. Então, observações sobre este teorema. Então, a primeira que é importante, né? Antes da gente ter abordado, né, a transformada de Laplace, eu fiz, antes disso, uma breve revisão de integrais impróprias de primeira espécie, aquelas que tinham um limite que era infinito. Mas antes disso, a gente viu um capitulinho onde brevemente a gente falou das funções contínuas por partes. E lá apareceu, por exemplo, a função de grau unitário, né? Então a gente pode se perguntar, é bom olhar para trás e ver para que foi visto isso? Para que foram estudadas essas funções contínuas por partes? Bom, o motivo para o qual a gente estudou essas funções contínuas por partes é esse daqui, quando chega este teorema, né? Este teorema que fala de condições suficientes que garantam que a transformada de Laplace vai existir para alguns valores de S. Então, a primeira destas condições precisamente tem a ver com isto das funções serem contínuas por partes, né? O que foi argumentado num dos 3 exemplos que eu vi nesta sessão, né? O primeiro deles é que a gente podia ter uma função que fosse descontínua e que a transformada de Laplace podia existir. Aconteceu isso no primeiro exemplo, mas no segundo teve outra função descontínua, onde a transformada de Laplace não existiu. Então, a gente não podia afirmar em forma absoluta, olha, transformada de Laplace de uma função que for descontínua existe em alguns valores de S. Não se pode afirmar isso. Isso é uma afirmação forte demais, mas o que se pode afirmar, né, é que a função pode ser descontínua, mas desde que seja contínua por partes. Isso de ser contínua por partes precisamente fala do que acontece com a função quando se aproxima no ponto de descontinuidade, né? Ela pode ser descontínua sim, mas não deve ir para mais infinito ou para menos infinito, né? Isso foi o que aconteceu no segundo exemplo, onde precisamente acabava não dando certo, não existia transformada de Laplace, né? Então, uma forma de se proteger, né, dessas situações que às vezes funcionam, às vezes não funcionam, o cálculo da transformada de Laplace, uma forma de se proteger é considerar e permitir que as funções sejam descontínuas, sim, tá? Mas que a gente tenha um certo controle sobre essa descontinuidade, né, demandando que o valor ao qual a função tende quando se aproxima de um lado do ponto de descontinuidade, né, seja finito pela direita e pela esquerda. Não precisa ser o mesmo valor, pode ser diferente, mas que seja finito, né? E isso é equivalente a demandar que a função seja contínua por partes. Então, é aqui, né, digamos, neste teorema, onde a gente está usando essas informações do espaço das funções contínuas por partes. É para isso que a gente introduziu esse espaço lá, né? Para este momento de estudar transformada de Laplace, né? E de trabalharmos com transformada de Laplace de funções que fossem descontínuas, né? Então, a receitinha, digamos,
A moral é que se essas funções são descontínuas, mas ainda respeitam que são contínuas por partes, a gente está tranquilo, pode fazer o cálculo da transformada de Laplace, vai estar definida para alguns valores de S. Tá, essa é uma parte. Agora, esta segunda parte tem a ver com este terceiro exemplo daqui, em que tínhamos uma função que era contínua, mas o comportamento dela, né, exponencial de t ao quadrado, né, o comportamento dela quando t ia para mais infinito, era grande demais, era forte demais. Então a função divergia de uma forma muito grande, né? E era impossível que a transformada de Laplace existisse em algum valor de S. Não existia nenhum valor de S por causa dessa divergência da função exponencial de t ao quadrado para valores de t grandes, quando t vai para o infinito. Então, esta segunda restrição diz, olha, vamos considerar funções que eventualmente, quando t vai para o infinito, possam crescer exponencialmente, mas exponencialmente com expoente t igual a 1 aí, né? Com alguma constante. E aqui pode levar outra constante aqui em evidência. É permitido sim. Nesses casos, por exemplo, a gente viu, né, que a transformada de Laplace, né, de exponencial de S0t, né, a gente viu que isso vinha dado por 1 dividido por S menos S0, onde a parte real de S tinha que ser maior do que a parte real de S0. A gente viu isso. Então, existe a transformada de Laplace da função exponencial de S0t. Né? Então, a gente está dizendo que a gente pode considerar funções f de t que não sejam exatamente iguais à função exponencial, mas que quando t cresce, né, vai para o infinito, elas assumam um comportamento exponencial. Se acontecer isso, vai existir a transformada de Laplace para essas funções. Em particular, aqui estou citando se a função for mesmo a função exponencial, esta é a resposta que a gente obteve. Então, esta segunda restrição é a que faz com que a gente, digamos, deixe de fora funções como exponencial de t ao quadrado, que foi a terceira função que a gente viu, a função que a gente viu neste último exemplo, o exemplo 3, onde a gente viu que a transformada de Laplace não existia para nenhum valor S. Né? Então, escrevamos aqui. Então, a primeira observação é que tem a ver com o item 1, né? É aqui que onde aparece, onde vemos que foi necessário termos estudado as funções contínuas por partes. E a noção de ser função contínua por partes é uma noção que se define em algum intervalo fechado. E é aqui que a gente percebe porque aparece esse requisito 1. Né? É por esse motivo que a gente estudou as funções contínuas por partes. E a segunda observação, né, é que as funções f de t, que se comportam desta forma, né, que quando t vai para o infinito, não se comportam em módulo, né, mais do que uma exponencial de at, etc., se chamam funções de ordem exponencial quando t vai para mais infinito. Né? As funções que satisfazem, que eu vou colocar, não vou colocar índice latino, vou colocar 1 e 2, tá? Porque eu vou citar aí o requisito 2 com índice latino. As funções que satisfazem o requisito 2 se dizem
de ordem exponencial. Quando t vai para mais infinito. Então, como eu estava falando, né, a gente vai se restringir a trabalhar com funções f de t que satisfazem estes dois requisitos, né, na hora de trabalharmos com a transformada de Laplace. Lembremos que a gente vai utilizar esta ferramenta da transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial, né, são PVIs, ou seja, equações diferenciais que vão acompanhar as condições iniciais, que vão ser lineares, tá? Mas onde do lado direito da ideal vão aparecer funções, uma h de t, né? E essas funções h de t, a gente vai calcular a transformada de Laplace delas, então a gente vai se restringir a estas funções que sejam contínuas por partes e que não superem um comportamento quando t vai para infinito, que seja mais do que exponencial. Para essas funções vai estar garantida que existe a transformada de Laplace. Tá? Então, na continuação, agora vamos ver as propriedades da transformada de Laplace. Tá? Isso seria o item 2.3. Propriedades da transformada de Laplace. Ok. Primeira propriedade, a linearidade. O que diz esta propriedade? Diz que a transformada de Laplace de uma combinação linear de duas funções, colocamos aqui α1 vezes f1 de t, mais α2 vezes f2 de t, né? Que isso vem dada pela combinação linear das transformadas de Laplace de cada uma das funções. α1 vezes transformada de Laplace de f1 de t, mais α2 vezes transformada de Laplace de f2 de t, né? Onde o α1 e o α2 podem até ser números complexos, onde α1 e α2 podem ser números complexos, e onde exista algum domínio de convergência em comum para estas duas transformadas de Laplace. Porque não é obrigação que o domínio de convergência da transformada de Laplace da primeira função coincida com o domínio de convergência da transformada de Laplace desta segunda função. Não é uma obrigação, né? Então, o que a gente cobra é que, bom, mesmo que sejam domínios de convergência diferentes, possuam uma região em comum. E aí a gente afirmaria que a transformada de Laplace da combinação linear dessas funções está definida nesse domínio de convergência em comum. Então, desde que o domínio de convergência né, de LF1 T possua alguma região em comum com o domínio de convergência da segunda transformada de Laplace. Transformada de Laplace de f2 de t. Então vejamos isto com um exemplo. Então, transformada de Laplace de 3 vezes
exponencial de menos 2t mais 5 vezes cosseno de 3t. Quanto vale isso? Bom, da nossa propriedade diz que isto é simplesmente 3 vezes transformada de Laplace de exponencial de menos 2t mais 5 vezes transformada de Laplace de cosseno de 3t. Agora, se a gente vai em nossa tabela de transformada de Laplace, né, a gente encontra que esta primeira vem dada por 1 sobre S menos 2. S mais 2. E onde o domínio de convergência dela é parte real de S maior do que parte real de menos 2, que dá menos 2. E no segundo caso, a transformada de cosseno, se vocês vão em nossa tabela, isto dá S sobre S ao quadrado mais alfa ao quadrado, né? Onde alfa vale 3 aqui, né? Mais 9. E o domínio de convergência desta segunda função é parte real de S positivo. Então, a gente vê neste exemplo que os domínios de convergência das funções não são exatamente iguais, né? Então, se a gente representar eles, por aqui vai estar menos 2. Aí colocamos menos 2. E aqui 0 coincide com o eixo aqui. Vamos colocar tracejado. Então, aqui está a parte real da variável S. Aqui a parte imaginária da variável S. Né? O primeiro domínio de convergência é parte real de S maior do que menos 2. Aqui. Então, vai até mais infinito aqui, né? E o segundo domínio de convergência é parte real de S maior do que 0. Aqui. Aqui está 0. Então, claramente, o domínio de convergência em comum a essas duas regiões é que a parte real de S seja positiva. Então, a gente escreve que a transformada de Laplace de 3 vezes exponencial de menos 2t mais 5 vezes cosseno de 3t vem dada por 3 dividido por S mais 2 mais 5S dividido por S ao quadrado mais 9, com domínio de convergência parte real de S maior do que 0, que é o domínio de convergência comum às duas. Então, eu não vou fazer aqui a demonstração da propriedade da linearidade, porque na verdade é simples, né? Se a gente colocar isto dentro de uma integral, que é o que é a definição da transformada de Laplace, uma integral de 0 até mais infinito, com a exponencial de menos st, né? Na verdade, a gente aplica a propriedade da linearidade dessa integral para separar, abrir ela em duas, né?
mantendo as constantes, neste caso 3 e 5, em evidência. O cuidado que deve ser tomado nessa passagem, né, de abrir essa integral original em duas, né, é precisamente aquele cuidado de que as duas integrais que apareçam continuem convergindo em alguma região. Né? Esse é o cuidado. Tá? Mas, exceto por esse, que é uma sutileza que não deve ser deixada de lado, a demonstração é bastante rápida. Essa é a primeira propriedade. Tá. Segunda propriedade, escalonamento. Então, o que diz esta propriedade? Esta propriedade diz que a transformada de Laplace de uma função f avaliada em at, uma constante at, uma constante a multiplicando t, né, vem dada por 1 sobre azinho multiplicando o fzão avaliado em s sobre a. Desde que essa constante a seja positiva. Isso é o que diz a propriedade do escalonamento. Fzão aqui denota a transformada de Laplace de fzinho de t. Né? O fzão de S é a transformada de Laplace de fzinho de t. E aqui está dizendo que se a gente calcular a transformada de Laplace de fzinho avaliada em 2t, por exemplo, a resposta seria 1 sobre 2 vezes fzão, a transformada de Laplace de fzinho de t, em s sobre 2. Então, isto vai influir, sim, em que se altera o domínio de convergência. Tá? Ou seja, se esta primeira transformada de Laplace de fzinho de t possui algum domínio de convergência dado, esta outra transformada de Laplace de fzinho de at pode alterar o domínio de convergência. Então, a gente coloca aqui onde, desta vez, S sobre A pertence ao domínio de convergência de fzão de S, que é a transformada de Laplace. Já vou colocar um exemplo. Né? Eu não vou fazer a demonstração disto, não é difícil se demonstrar isto, tá? E de fato, um exercício de uma das listas. Este exercício é um exercício da lista número 3, tá? É simplesmente fazer uma mudança de variável na integral que aparece e se chega nesta resposta daqui. Tá? Então, esta propriedade, e no contexto que a gente vai trabalhar, né, resolvendo PVIs com equações diferenciais lineares, não vai aparecer muito. Tá? Pode aparecer, mas não vai ser muito frequente. Tá? Não, isso não significa que a gente deva descuidar isso, tá? Por isso, isso faz parte de um formulário destas propriedades que eu vou passar para vocês, tá? Mas aproveito de comentar que esta propriedade não aparecerá com muita frequência. Não aparecerá com muita frequência. Em nossos cálculos. Tá. Mesmo assim, então, vou ver um exemplo onde a gente testa esta propriedade. Não vou falar que a gente demonstra, porque a demonstração fica para vocês nesse exercício da lista número 3.
Então, exemplo. Tá? Consideremos Fzão de S, né, a transformada de Laplace da função exponencial de t. A gente já conhece quanto é essa transformada de Laplace. Né? É só ir lá na tabela, onde temos a exponencial de S0t e substituir nela S0 por 1. Isso vai dar 1 dividido por S menos 1, onde o domínio de convergência é parte real de S maior do que 1. Tá? Então, tudo isso é de tabela. Então, eu quero fazer o seguinte teste. Tá? De acordo, então, este vai ser nossa função fzinho de t, neste exemplo. Tá? Então, de acordo à propriedade do escalonamento, temos que a transformada de Laplace, né, da função fzinho, por exemplo, avaliada em 3 vezes t, por exemplo. Ou seja, azinho vale 1. De acordo com a nossa propriedade, isto teria que ser igual a 1/3, 1 dividido por azinho, multiplicando o fzão avaliado em s/3. E onde o domínio de convergência teria que ser parte real de s/3 maior do que 1. Bom, então vejamos. Aqui vem f de 3t, seria a exponencial de 3t, seria igual a 1/3 vezes 1 sobre, aqui está a expressão do fzão, 1 dividido por s menos 1, então aqui vai ficar 1 dividido por s/3 menos 1. Né? E repito que o domínio de convergência aqui é parte real de s sobre 3 maior do que 1, isso vai implicar que a parte real de s seja maior do que 3. Bom, e aqui é simples ver o que vai dar como resposta. 3 multiplicando s/3 dá s, 3 multiplicando menos 1 dá menos 3. Então, da propriedade do escalonamento, a gente está obtendo que, se a gente conhecesse somente a transformada de exponencial de t, seria possível deduzir que a transformada exponencial de 3t vem dada por esta expressão. Na verdade, isso não é nada novo para a gente, porque a gente já tem o resultado mais geral, né? A gente tem o resultado da transformada exponencial de S0t, que é 1 sobre S menos S0, né? Com parte real de S maior do que parte real de S0. Então, isso foi simplesmente um teste trivial que eu fiz da propriedade de escalonamento para, pelo menos, ver como é que funciona. Tá? A demonstração vocês fazem naquela lista número 3. Muito bem, seguinte propriedade. Esta daqui foi escalonamento, a seguinte se chama deslocamento. Deslocamento. Então, o que diz esta propriedade? Esta propriedade afirma, né, que a transformada de Laplace de θ de t menos t0, que multiplica fzinho em t menos t0,
é igual a exponencial de menos S0, menos T0S vezes efezão de S. Isso é o que afirma esta propriedade do deslocamento. Tá? Onde o domínio de convergência desta nova função, essa função de grau vezes esta função efezinho, continua sendo o mesmo domínio de convergência do efezão de S. O domínio de convergência continua sendo o domínio de convergência de efezão de S. Muito bem, então, vejam, a propriedade chama deslocamento e, de fato, aqui aparece a função f deslocada, né? A função f de t está deslocada em t0 unidades. Tá? Há um detalhe importante que me faltou colocar aqui, que t0 deve ser positivo. Tá? Isso é importante, sim. Esta propriedade não é válida se t0 for negativo. Tá? A gente até pode ver por quê. Tá? Mas então aqui de fato aparece a função efezinho deslocada em t0 unidades para a direita. Mas não aparece só efezinho, né, deslocada em t0 unidades para a direita. Aparece multiplicada por uma função de grau. Né? Então é um deslocamento, sim, mas que leva aqui na frente uma função de grau. Né? Então vou ver isso por meio de um exemplo. Isto também é um exercício para vocês provarem e não é difícil de se provar a partir da definição de transformada de Laplace. Então, eu quero que vocês façam esse exercício, mas qual é a graça depois de tudo? Né? Eu vou fazer um exemplo e fazer mais comentários, mas qual é a graça? Né? Esta combinação complicada que está aqui, né? Esta função que ficou mais complicada, né? Por ter deslocado em t0 unidades e ter acrescentado uma função de grau, a transformada de Laplace disso, a propriedade diz que basicamente continua sendo a transformada de Laplace da função original, o efezão de S. Né? O detalhe, sim, é que vai aqui um fator adicional, que é esse exponencial. Mas é esse fator adicional que leva em conta tudo isso de que foi deslocado efezinho em t0 unidades e que foi colocado um fator na frente que é uma função integral em t menos t0. Tudo isso aparece somente nesse fator exponencial aí. O que resta é a mesma transformada de Laplace. Tá? Vejamos um exemplo para ver como isso funciona e aí a gente toma mais consciência de como interpretar o que está aqui do lado esquerdo desta igualdade. Tá, então, vejamos um exemplo. Por exemplo, seja efezinho de t a função seno de 2t, né? Onde t maior ou igual do que zero. Então, a gente já tem em nossa tabela a transformada de seno de alfa t. Então, este é o caso em que alfa é igual a 2. Então, a gente pode ir na nossa tabela e ver quanto é a transformada de Laplace desta função. Né? Temos que o efezão de S, neste caso, seria 2 dividido por S ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4. Né? Onde o domínio de convergência é parte real de S positivo. Tá? Então, a nossa propriedade nos diz que
então, da propriedade de deslocamento, temos que a transformada de Laplace de função de grau desloquemos em 3 unidades. Ou seja, consideremos o caso em que t0 vale 3, vezes esta função seno. A função é seno de 2t, deslocada em 3 unidades. Percebam que estou tomando cuidado aqui, onde aparece seno de 2, coloquei dentro de um parêntese o t menos 3, porque esse fator 2 vai afetar esse 3 que está subtraído aí. Então, a propriedade de deslocamento nos diz que isto é igual a exponencial de menos 3s vezes este resultado daqui. Esse é o quadrado mais 4. E que é mantido o mesmo domínio de convergência. Né? Então, o que eu tinha dito, né? Se comparar a transformada de Laplace da função original do exercício, a função original é seno de 2t e a transformada de Laplace dela é 2 sobre s ao quadrado mais 4. Né? A transformada de Laplace desta outra função que é mais elaborada é a função original deslocada em 3 unidades, mas levando em conta a função de grau deslocada em 3 unidades, a resposta é a mesma anterior, mas a menos deste fator. Então, o fator, que é essa função exponencial, é chave, né? Então, não é para menosprezarmos esse fator, mas é para deixar claro que o fato de estarmos deslocando a função em 3 unidades e de estarmos acrescentando essa função de grau em t menos 3, tudo isso aparece refletido unicamente nesse fator daqui. O que resta é a mesma expressão que a gente tinha antes. Tá? Façamos o gráfico da função seno de 2t e também desta função daqui, seno de 2t menos 3 vezes θ de t menos 3, para ver o que está acontecendo aqui. Muito bem, então visualizemos graficamente, né, a função f' de t. Né? A função f' de t é a função seno de 2t. Né? Então, seno de 2t, né, é uma coisa que oscila, né, entre menos 1 e mais 1. Continua oscilando para mais infinito. Esta começa a partir de t igual a 0. Então, aqui está 1. Aqui está menos 1. Agora, nossa função é f' de t igual seno de 2t. Então, a primeira raiz desta função acontece quando este argumento vale π, ou seja, t vai ser π sobre 2 aqui. Π sobre 2, aqui está 3π sobre 2, aqui está 5π sobre 2, aqui está 7π sobre 2, e assim por diante, né? Agora vamos fazer o gráfico desta função deslocada em 3 unidades. Aqui. Mais 1 aqui. Aqui, menos 1.
mais 3 unidades. Vejamos, π sobre 2, 3 dividido por 2, 1,5. Aqui vai estar π, que dá mais ou menos 3, né? Então, aqui perto de 3 é onde seria deslocado, digamos. Então, aqui está π, aqui vai estar 3, um pouquinho antes de π, vai estar 3 aqui. Tá? Aqui vai estar 3. Né? E aqui continuaria. Assim, né? Então, isso aqui seria 3 mais π sobre 2, né? O seguinte é 3 mais 3π sobre 2, e assim vai. 3 mais 5π sobre 2, etc. As raízes, né? E aqui, digamos, isto continua oscilando aqui. E levamos em conta somente a partir de t igual a 0, porque a transformada de Laplace, né, trabalha com funções cujo domínio é a semirreta real, de 0 até mais infinito. Tudo bem, mas propositalmente eu não fiz o gráfico ainda do que acontece entre 0 e 3, porque a função que aparece na propriedade, tá, é seno de 2 vezes t menos 3, e não é só isso, está multiplicado por esta função de grau em t menos 3. Então, lembrem qual era o efeito de multiplicar uma função por uma função de grau. O efeito era de que a resposta é uma função que para valores de t, neste caso maiores do que 3, se mantém a função original. A função original seria seno de 2t menos 3. E para valores de t que estão à esquerda de t igual a 3, isto zero. Por quê? Porque a função de grau, por definição, vale 0 antes desse valor t igual a 3. E depois desse valor t igual a 3, essa função de grau vale 1. Ficaria 1 vezes a outra função. Então, a função resultante é uma função que coincide com seno de 2t menos 3, quando t for maior do que 3, e que coincide com a função nula, quando t for menor do que 3. Então, em vez de continuar com estas oscilações para cá, aqui é a função nula. Então, esta é a função que está aparecendo na propriedade de deslocamento. Né? Não é somente a função original, seno de 2t, deslocada em 3 unidades. Esta de ter sido deslocada em 3 unidades para a direita, mas ter sido zerada antes. É essa a que aparece na propriedade do deslocamento. E agora a gente pode se perguntar, bom, e em que circunstância seria de utilidade estar considerando uma situação como essa, de ter deslocado uma função, né, em 3 unidades de tempo e ter zerado ela antes? Então, por exemplo, a gente poderia pensar em algum circuito elétrico onde tem alguma fonte alterna de corrente ou de voltagem, né, sinusoidal, né, e que essa fonte seja ligada, né, essa fonte de tensão seja ligada a partir do instante em que t igual a 3 em diante. Então, originalmente a fonte funcionaria com esta fórmula, seno de 2t, mas a gente bota essa fonte para funcionar a partir do instante t igual a 3 em diante. Então, por isso deve ser deslocada em 3 unidades em diante. Mas antes desse instante t igual a 3, o circuito elétrico já estava funcionando e a fonte estava desligada. A fonte de corrente, por exemplo, estava desligada, então ela tinha que ser zero antes, e só a partir do instante t igual a 3 em diante que começou a funcionar. Então, este tipo de situação de ter uma função que é zerada antes de um instante dado, pode surgir, sim, na hora de estar resolvendo, por exemplo, um determinado circuito elétrico. Então, é uma propriedade que é importante, tá? E vai aparecer em nossos exercícios de PVIs com EDOs lineares.
Então, essa é a propriedade do deslocamento, a demonstração da propriedade. Eu quero que vocês façam um exercício de uma das listas. Então, quarta propriedade agora. Modulação. Muito bem. O que diz esta propriedade? Diz que a transformada de Laplace de exponencial de S0t vezes fzinho de t vem dada pelo fzão, mas desta vez é o fzão quem é deslocado em S0 unidades. E tendo em conta que em nossos cálculos esse zero pode ser um número complexo, então este deslocamento na variável S pode acontecer um deslocamento em S0 unidades complexas, tá? E onde o domínio de convergência desta nova função é o domínio de convergência do fzão de S, mas deslocado em S0 unidades. Então, onde S menos S0 pertence ao domínio de convergência de fzão de S. Tá? Não vou fazer a demonstração, é um exercício para vocês fazerem, não é difícil, é tranquilo de se provar, mas façam vocês esse exercício, vou ver um exemplo. Tá? Exemplo. Suponhamos que a gente considera de novo aqui a função seno. Desta vez vou considerar simplesmente seno de t, não um seno de 2t. Tá? Então, da nossa tabela de transformadas de Laplace, né, a gente tem a transformada lá na tabela de seno de αt, e aqui alfa vale 1, então aqui vai dar 1 sobre s ao quadrado mais 1. Onde o domínio de convergência é parte real de s maior do que zero. Então, calculemos vou chamar de gzão de S, a transformada de Laplace, né, de exponencial de t que multiplica a seno de t. Né? Então, o que diz a propriedade é que se a gente conhecer a transformada de Laplace da primeira função fzinho de t, seno de t, dá para conhecer também a transformada de Laplace desta nova função, onde a original foi multiplicada por uma exponencial. E a resposta é o fzão avaliada em S menos S0. E aqui o S0 vale 1. Né? Ou seja, quanto vai dar isto? É 1 dividido por S menos 1 ao quadrado mais 1. E onde a gente deve substituir no domínio de convergência original S menos S0, ou seja, parte real de S menos 1 deve ser maior do que zero. Isso implica, então, que a parte real de S tenha que ser maior do que 1. Então, se pode calcular, obter diretamente esta nova transformada de Laplace. Esta é uma propriedade que vai aparecer de vez em quando. Tá? E é uma propriedade prática. Né? Muito bem.
para finalizarmos a aula de hoje, né? Tem mais propriedades para serem vistas, sim. Eu vou finalizar a aula de hoje vendo a propriedade da derivada, que é uma propriedade importante. Então, derivada. Então, aqui diz que se a nossa função f for uma função contínua na semirreta real, né? Estou utilizando a notação que nos poupa escrever tanto, né? Este C0 infinito é o espaço das funções contínuas por partes na semirreta real. Estamos dizendo que f é uma dessas funções, né? Não, eu falei contínuas por partes? Não, das funções contínuas. Tá? Então, f é uma função contínua na semirreta real. Tá? E tal que o limite, quando t vai para mais infinito, de exponencial de menos st vezes f de t seja zero em algum domínio de convergência da variável s. De convergência. Então, se forem satisfeitas essas duas condições, a transformada de Laplace da derivada da função f vem dada por s vezes a transformada de Laplace da função f, com f de s, mas não para i, menos f avaliada em zero. Esta é a propriedade da derivada. Então, um comentário, né? Esta parte desta condição, né? Que a gente está pedindo um certo comportamento para a nossa função f quando t vai para o infinito, né? Que tem um comportamento tal que ela pode divergir, mas não pode divergir muito, né? Deve acontecer que quando for multiplicada pela exponencial de menos st, esse limite deve dar zero, pelo menos em algum domínio de convergência. Olha, isso que está aqui não é outra coisa do que demandar de que a função f tenha um comportamento de ordem exponencial, o que a gente falou quando a gente enumerou condições suficientes para que a transformada de Laplace exista, né? A segunda das condições foi que a função f fosse de ordem exponencial, ou seja, que ela podia divergir quando t vai para o infinito, mas não podia divergir além de um comportamento exponencial. Isso é o que está dito aqui em termos de um limite. Tá? E, bom, então, de novo, eu vou fazer sim, não, desta vez eu vou fazer a demonstração disto. Primeiro eu vou mostrar como é que funciona, sim, vou testar esta propriedade, mas depois vou fazer a demonstração, sim. Então, num exemplo simples, vou testar essa propriedade. Vejamos. Consideremos a função, então, exemplo. Desta vez vou considerar como função a função cosseno de t, né? Para t maior ou igual do que zero. Né? Para a função cosseno, se a gente vai lá na tabela, o f vem dado por s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado, porque é cosseno de 1 vezes t, né? Com parte real de s positivo. Então, vejamos o que acontece se a gente aplica, né, a propriedade da transformada de Laplace da derivada dela. Então, de acordo com a propriedade,
Então, transformada de Laplace da derivada da função cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Teria que ser igual a S vezes a transformada de Laplace da função original, que é cosseno, que está dada aqui, né? S dividido por S ao quadrado mais 1. Tá. Menos a função original, que é cosseno, avaliada em t igual a 0. Cosseno de 0 vale 1. Né? Então, o que está aqui é cosseno de 0. Corresponde a esse termo. Então, isso que está aqui teria que ser verdade de acordo à propriedade. Vamos desenvolver. Do lado esquerdo, vou utilizar a linearidade e vou colocar o sinal menos em evidência. Então, vai ficar menos a transformada de Laplace de seno de t, né? Propriedade da linearidade, onde o coeficiente alfa vale menos 1, foi colocado em evidência. Do lado direito, temos S que multiplica S no numerador, dá S ao quadrado. No denominador temos S ao quadrado mais 1 e ainda temos que subtrair 1 aqui. Quanto que vai dar isto? Vai dar linha de fração. No denominador temos S ao quadrado mais 1. No numerador temos S ao quadrado menos isto tudo, né? S ao quadrado mais 1. Simplesmente somar frações. Então, no numerador vai cancelar este S ao quadrado, né? E aqui vai sobreviver menos 1 dividido por S ao quadrado mais 1. Então, finalmente multiplico a igualdade por menos 1 e eu estou obtendo aqui que a transformada de Laplace de seno de t teria que ser igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1, mantendo o domínio de convergência. E essa é a conclusão. Começando com a transformada de Laplace de cosseno de t, a gente acaba encontrando quanto é a transformada de seno de t. E, na verdade, a gente já sabia isso, e isso aqui é verdade. Então, foi simplesmente uma comprovação da propriedade da derivada, não é uma demonstração. Mas olha, a aplicação, o contexto onde esta propriedade da derivada vai ser utilizada, não é este de testar alguma função, ou pode ser eventualmente que a gente tenha a transformada de Laplace de uma função e não conheça ainda aquela da derivada. Poderia acontecer, teria que ser alguma função mais elaborada do que aquelas que a gente tem na tabela, tudo bem. Nesse caso, a gente utilizaria esta propriedade para encontrar a nova transformada de Laplace, mas o contexto mais importante em que vai aparecer esta propriedade para a gente é lá na resolução de PBIs, né? Quando trabalhamos com a equação diferencial, né? E utilizamos a ferramenta transformada de Laplace, aparece aí a transformada de Laplace da derivada da função. Também aparece a transformada de Laplace da segunda derivada, etc. E para essas também vai ter uma propriedade. E nesse contexto que a gente vai utilizar esta propriedade, e é lá onde vai ser chave. É uma propriedade chave, sim. Tá? Então, eu vou fazer a demonstração desta propriedade. Esta sim eu vou mostrar. Tá? Então, antes de proceder com a demonstração, vou dar uma nova olhada nos requisitos.
né? Um dos requisitos é que a função tinha que ser contínua na semi-reta real, esse era um. E outro requisito é que, quando t vai para mais infinito, a função fosse de ordem exponencial. Tá? Então, quero me concentrar momentaneamente nesta parte do requisito, de que a função seja contínua. Por quê? Porque a propriedade diz que a transformada de Laplace da derivada desta função, né, vem dada por S vezes o Fzão de S menos Fzinho de zero. Então, que coisa deveria chamar a nossa atenção quando a gente vê o enunciado desta propriedade? O que deveria ter chamado a nossa atenção é que, veja, aqui não está sendo cobrado que a função f possua a derivada, a primeira derivada, contínua no intervalo. Só se está cobrando que a função f seja contínua. Então, vou fazer já um desenho. É fácil imaginar uma função f que é contínua nesse domínio, né, a semi-reta real, mas tal que a derivada não seja contínua em algum ponto. Isso é o que tipicamente acontece quando no gráfico da função, né, apresenta um bico, né? Se aproxima de um lado de uma forma, a derivada vai por um lado de uma forma e a tangente, né, a curva, depois onde tem o bico, por um lado e por outro, tem diferentes tangentes. Então a derivada não está definida nesse ponto. Né? Passamos aqui. T, Y. Então, por exemplo, aqui, ali. Então, aqui, propositalmente fiz um gráfico aqui de uma função que apresenta, cujo gráfico apresenta um bico aí. Chamemos t igual a t1. Então, suponhamos que esse seja o gráfico da função y igual a f de t e que ela se comporte de ordem exponencial quando t tenda para mais infinito. Tá? Mas o que estou salientando aqui, digamos, é que a função possa não ter a derivada definida em algum ponto. Isso é permitido pelos requisitos desta propriedade. É permitido que a derivada não exista num ponto. E, bom, a curiosidade é que aqui a propriedade se está pronunciando por quanto é a transformada de Laplace, qual é a expressão da transformada de Laplace da derivada de f', da derivada desta função. Mesmo que a derivada desta função não esteja definida nesse ponto, por exemplo. Né? E diz aqui esta propriedade que existe a transformada de Laplace de f', apesar de que f' não está definida nesse ponto daí. Né? Então, podem haver mais pontos de descontinuidade da derivada. A função f deve ser contínua, sim. Mas aqui poderia ter, por exemplo, outro bico, aqui em t igual a t2, o gráfico poderia apresentar outro bico e assim por diante. E a propriedade diz que está bem definida, sim, a transformada da derivada da função. Então, essa é a parte que deveria chamar nossa atenção. Então, eu vou fazer a demonstração desta propriedade assumindo que ela apresenta um ponto, né, onde a derivada não está definida, onde o gráfico apresenta um bico. Só um. Tá? Vocês vão ver que isso se pode generalizar quando tiver 2 pontos, 3 pontos e mais. Né? No Boyce de Prima está feita essa demonstração. Aqui eu só vou me concentrar no caso em que apresenta um ponto de descontinuidade para a derivada. A função f é contínua em toda a semi-reta real. Tá? Então, vamos lá. Por definição, né? Transformada de Laplace da derivada da função f'zinho é a integral de 0 a mais infinito da função em questão, que é a derivada de f'zinho,
vezes exponencial de menos st dt. Onde a gente agora está consciente que a nossa função f' de t possui uma descontinuidade em t igual a t1, e só em t igual a t1. Então, significa que a gente é conveniente abrir esta integral numa contribuição que vai de 0 a t1, mais uma outra contribuição que vai de t1 a mais infinito. Então, escrevemos que a transformada de Laplace da derivada de f' seria a integral de 0 a t1 de f' de t vezes a exponencial de menos st dt mais a integral de t1 a mais infinito de f' de t vezes a exponencial de menos st dt. Bom, e agora eu vou utilizar a fórmula de integração por partes para desenvolver isto. Escrevamos aqui embaixo, fórmula de integração por partes. Usualmente é escrita como integral de u dv igual u v menos integral de v du. E quando a gente coloca limites de integração aqui, de azinho até bzinho, aqui deve ser avaliado esse termo ub nos limites de integração. E aqui vai a integral de a até b. Tá? Então, em nosso contexto, quem seria dv e quem seria u? Este vai ser nosso u, a exponencial, e o f' multiplicando o diferencial de t vai ser o nosso dv. E a gente vai utilizar a fórmula de integração por partes. O mesmo aqui no segundo caso. Vamos utilizar a fórmula de integração por partes nos dois casos. É a mesma integral, o único que muda são os limites de integração. dv. Então, vamos lá. Então, vai ter duas contribuições. Eu vou separá-las, vou enfatizar cada uma delas por meio de uma chave. Então, a primeira delas. Primeiro termo da integral é u vezes v. Então, u é a exponencial de menos st. E se dv for f' vezes dt, v é simplesmente f de t. Esse é o primeiro termo de integração por partes, deve ser avaliado nos limites de integração de 0. Vou colocar aqui t1 menos aqui, que denota pela esquerda, e aqui vou colocar t1 mais. Então, t1 menos significa que a gente se aproxima de t igual a t1, vindo pelo lado esquerdo. Então, esse é o termo u vezes v, menos a integral de 0 a t1 menos de v du. Aqui, f de t, du, a derivada disto. A derivada disto vai dar menos s exponencial de menos st dt. Então, este é o termo v du. Tudo isso, toda essa primeira chave corresponde a essa primeira integral. Mas uma outra contribuição que tem exatamente a mesma aparência, o único que muda vão ser os limites de integração, que desta vez vão ser t1 mais, t1 pela direita, até mais infinito. Então, vou copiar aqui. Exponencial de menos st, f' de t, aqui de t1 mais até
mais infinito, menos integral de T1 mais até mais infinito, fzinho de t vezes menos s exponencial de menos st dt. É isso aí. É a mesma fórmula de integração por partes para os dois casos, só tomando cuidado de que os limites de integração não são os mesmos. Então, vamos lá. Calculemos a primeira, calculemos a segunda, esta parte daqui onde tem que avaliar, né? Vou manter as chaves ainda. Então, no primeiro caso, esta expressão avaliada em T1 menos vai dar exponencial de menos s T1 menos vezes a função f avaliada em T1 menos. Menos esta expressão avaliada em t igual a 0. Menos a exponencial em t igual a 0 dá 1, e aqui fica simplesmente fzinho de 0. Esse é o primeiro termo lá. O que mais? Depois aqui vem menos com menos dá mais, e podemos colocar o s em evidência. S vezes a integral de 0 a t1 menos de fzinho de t exponencial de menos st dt. Isso que estava na primeira chave. Mais. Segunda chave. Então, aqui vem a primeira parte onde a gente tem que avaliar esta expressão em mais infinito e a gente escreve isso como um limite, né? Limite quando t vai para mais infinito da exponencial de menos st que multiplica fzinho de t. Essa função daí é mais infinito, este é o limite, menos esta função avaliada em t igual a t1 mais exponencial de menos s t1 mais, que multiplica f em t1 mais. Ok, e mais s vezes a integral definida, desta vez de t1 mais até mais infinito, f de t exponencial de menos st dt. E aí, fechou a segunda chave.